CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. A Adriana Miller é terapeuta familiar, psicóloga, está sempre conosco aqui na Rádio CBN às quintas-feiras. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo muito bem. E com vocês? Graças a Deus, tudo bem também, né? Hoje, dia de Halloween, dia do Saci. Eu nunca imaginei você querer falar sobre isso. Eu falei, isso é uma bobagem. A Adriana não vai gostar disso não, gente. Mas a Adalberto, não, Mário. A Adriana quer comentar esse tema sim. Falei, que bom então. Porque a nossa cultura, né? O nosso folclore, mas tem gente também que vira a cara pro Halloween. Aí isso é festa americana, não quero saber, enfim. Mas é algo que está muito presente das famílias, né, doutora Adriana? Os costumes, o folclore, enfim. Pois é, Mário. Eu acho que a conversa, pensei em falar sobre o Halloween, porque, claro, em todos os lugares que a gente vai, tem essa coisa de Halloween de uns anos para cá, né? De um tempo para cá. É, e aí eu acho importante a gente entender que isso faz parte de uma cultura do hemisfério norte, né? Então, e especialmente da língua inglesa, né? De países de língua inglesa, mas é porque está relacionado com a questão de festas, festival e folclore celta, e os celtas ficavam ali, né? No norte da Europa. Então, aquele espaço foi onde se começou essa ideia do Halloween, de Dia das Bruxas, né? Numa sequência, depois de datas cristãs, né? Amanhã tem Dia de Todos os Santos, depois tem Finados, então isso tem uma relação. Mas acabou sendo popularizado no mundo porque os americanos são bons de marketing, né, Mário? Então, eles fizeram a parte deles, muito bem feita, e aí entrou no mundo, né? Assim, todo lugar do mundo as pessoas sabem o que que é Halloween. Eu nunca imaginei Mas, dessa origem da festa, se você não explica aqui, Adriana. Sério mesmo. ah, Desconheci totalmente, pois é. Por isso que tem muita gente que não gosta, porque acha que é uma coisa de americano, né? E sim, porque é como chegou para o mundo todo, né? Mas é, também faz parte da cultura europeia, principalmente, né? Ou inicialmente, porque os celtas estavam lá, e depois, né? Os ingleses, principalmente, levaram para os continentes onde eles colonizaram e depois os americanos jogaram para o mundo. Mas aí, Mário, eu fico sempre pensando o seguinte: ok, a gente entende, então, o Halloween, joia. Mas e a nossa cultura? Porque aqui no Brasil não tinha celta. Assim, os celtas É. estão lá na Europa, né? É, aqui tinham os indígenas. Então, é uma lei, né? Virou o dia do Saci, exatamente para fazer esse contrapeso com o Halloween, né? Tentar trazer uma cultura mais brasileira, só que a gente não é tão bom de marketing como os americanos, né? Então, vide Disney, né? Fazendo tudo o que faz. Então, é, eu acho importante a gente poder conversar sobre a origem, né, do nosso folclore, da nossa identidade, as raízes culturais que nós temos, porque isso faz parte da nossa identidade como povo, né? Então, não é questão de acreditar ou não acreditar nem em bruxa, nem em saci, mas é entender que existe esse legado cultural que vem de uma ancestralidade, né? Vem lá do início da nossa história, antes ainda dos colonizadores terem chegado, e principalmente, então, de origem indígena, e depois começa a ter influência de mitos africanos, porque os colonizadores também trouxeram as pessoas da África, né? Infelizmente, por motivos não tão nobres, e também mitos europeus, mais de tudo portugueses, né? Porque
eram os que estavam vindo com maior frequência para cá. E, e aí, vê só, tem vários personagens do nosso folclore. E pouca gente fala, pouca gente sabe, né? Eu acho que talvez a geração que assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo saiba mais do que a geração atual, né? Então, não sei se vocês já fizeram a pergunta de quem conhece algum personagem do folclore, mas são vários, são muitos, tem muitos mitos. E o Saci talvez seja o mais conhecido de todos, né? Sim. Aquele menino negro, travesso, de uma perna só, que fuma cachimbo e vem com aquela carapuça vermelha e aparece no redemoinho, né? E fica fazendo um monte de travessura. É, então, isso é bem. E faz desaparecer as coisas, né? Isso. Fica Adriana, deixa sempre eu te fazendo interromper no molecagem. Saci por causa do Repórter CBN e a gente já volta. Combinadíssimo. Voltamos com o CBN Cotidiano no quadro CBN a Família com a doutora Adriana Miller. A Adriana já explicou pra gente a origem da festa do Halloween, que não é propriamente nos Estados Unidos, é na Europa. Os Estados Unidos se apropriaram, difundiram o mundo afora. E a Adriana estava falando da importância das lendas no Brasil também, que havia mais conhecimento sobre essas lendas nas gerações anteriores, mas hoje o Saci ainda é forte. Ela foi interrompida quando descrevia os poderes do Saci, doutora Adriana. Porque então esse menininho de uma perna só que fica lá fazendo as travessuras, a carapuça vermelha, aquele gorro vermelho dele, é onde ele tem os poderes mágicos, né? Então, para você controlar o Saci, é só você tirar o gorro dele e pronto, ele vai te obedecer, né? E a gente olha para esse tipo de lenda, né, Mário, e a gente consegue ver ali o duende, né? Duende é tipicamente celta, é, que são esses seres de gorrinho verde, tá vendo? Travessos que escondem as coisas, fazem sumir objetos em casa. Aqui nós temos o nosso Saci, que é um mito indígena, mas com esses traços africanos. Então já é uma mistura, né? De duas culturas. A coisa do poder, né? O Saci perde o poder quando a gente tira o gorro e ele fica preso dentro de uma garrafa. Gente, isso é o Aladim puro, né? Então, quando a gente começa a conhecer essas lendas da nossa cultura, a gente começa a entender que, ok, tem um início tipicamente indígena, normalmente de raiz tupi-guarani, né? Mas vai mesclando com essas outras influências de mitos de outras culturas que chegaram aqui. Outro super conhecido, personagem, né, super conhecido é a Cuca. Gente, a Cuca é a nossa bruxa, né? É, Porque não é a velha, feia, malvada. Gente, em todos os contos infantis tem a bruxa de nariz, verruga no nariz, né? Feia, malvada e tudo. A gente tem a Cuca, que é esse mesmo estereótipo, só que é um jacaré. Ou seja, o jacaré é típico indígena, típico africano, né? Então a gente consegue enxergar essas misturas, né, Mário? E eu acho que isso é o bonito da gente ver. Outro exemplo que eu acho bonito, né? Ah, ah, os mitos gregos falam sempre da sereia, né? Hércules, um dos 12 trabalhos de Hércules era conseguir fazer uma travessia com as sereias cantando. Ué, aqui a gente tem a Yara, que é um conto tipicamente, um personagem tipicamente indígena, né, tupi, que é a sereia. Então, eu acho muito bonito, Mário, quando a gente consegue entender a nossa cultura, os personagens do nosso folclore, como expressões
de, de de formas de ver e entender o mundo, mas que estão muito ligadas, muito conectadas. E, e, e é importante a gente poder falar sobre isso com as crianças, explicar, apresentar, né? Porque, vê, quem que popularizou todas esses personagens, ou a grande maioria desses personagens no Brasil afora, foi o Monteiro Lobato, né? Com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele tem um livro especificamente do Saci, onde todos esses personagens se encontram, né? O Boitatá, o Negrinho do Pastoreiro, a Cuca, a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem, enfim, né? Yara, eles aparecem ali, é um jeito muito bonito de ir apresentando para as crianças esses personagens que permeiam a nossa história, a nossa cultura, o nosso folclore, muito mais do que abóbora, um desenho que a gente não sabe direito o que que é, por que é, como é, né? Então, eu acho que o convite do Dia do Saci talvez seja esse mesmo, né, Mário? A gente poder fazer voltar o nosso olhar para o folclore brasileiro e entender essas questões da nossa identidade brasileira e poder apresentar isso para as crianças de uma forma gostosa, leve, divertida, assim como é, na nossa infância a gente assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo e se divertia muito, né? Esses personagens, pelo menos assim, na minha parte, entraram na minha vida de um jeito muito gostoso, né? Por meio do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não sei se vocês assistiram. Sim, De repente eu estou nossa. denunciando idade. Assistia sim, era bem legal o Sítio do Pica-Pau, mas bem brasileiro, como você está dizendo assim, né, Adriano? É isso. Parece que, se eu não me engano, é na Netflix, mas não tenho certeza se é no Globoplay, realmente não sei. Mas tem uma série falando, né, aí já para adultos, sobre essa interação com esses personagens, né? A Cuca, o Saci, agora eu não vou lembrar do nome, mas eu acho assim, são, são aspectos interessantes da gente poder conversar em casa, né, com os nossos filhos, quando eles estiverem aprendendo sobre as sereias na Grécia, porque isso todo curso toda aula de história vai ter, né? Então, que eles também lembrem de falar que ó, nós temos uma sereia, o nome dela é Iara, né? Existe isso aqui também com a gente. Enquanto os gregos estavam lá falando disso, os nossos indígenas tupi-guarani estavam também falando da Iara, né? Enquanto lá os celtas estavam falando dos duendes, a gente aqui estava falando do Saci. Os nossos indígenas tupi-guarani estavam falando do Saci, né? Enquanto lá estavam escrevendo sobre bruxas, aqui a gente falava, porque é uma cultura muito oral, né, Mário? A Sim. gente falava sobre a cuca, enquanto lá na Europa tem a crença de. E agora? Não sei como é que chama, tem o lubricant, agora eu não sei, que ele rouba as coisas e depois você tem que convencê-lo a devolver, né? É, aqui no Brasil a gente tem o Negrinho do Pastoreiro, nossa, é um personagem afrocristão, porque é justamente essa ideia de você pedir para que ele te ajude a encontrar, né? Olha que bonito. Então, aqui a gente também tem essa, essa grandiosidade cultural que precisa ser mais ventilada, mais acessada, mais conhecida, para para que seja mesmo, para que a nossa história não se perca, né? Mesmo que seja uma história popular, né? Não é clássica nem nada, é uma história popular, é a nossa história, é a nossa identidade. Então, vamos apresentar isso
para as nossas crianças também, né? Para os nossos adolescentes. Perfeito! A série aí, Mari, que a doutora Adriana estava falando, é a série que está disponível na Netflix, doutora Adriana, Cidade Invisível. É uma série Isso. incrível aí, protagonizada. Tem o Marco Pigossi, ator, a Alessandra Negrini, que é justamente essa série que mostra esse contato aí das diversas pessoas com seres sobrenaturais, enfim, do folclore brasileiro. Tem a Cuca lá, numa versão mais adaptada para o mundo contemporâneo. Tem o Boto Cor-de-Rosa, então fica a dica. Eu assisti e adorei. Cidade Invisível tá lá na Netflix. É isso aí. Muito bom, legal, Adalberto, obrigada. Sempre bom ouvir a Adriana Miller aqui na CBN. Obrigado, doutora Adriana. Obrigada a você, Mário, obrigada a todos os ouvintes, um grande abraço para todo mundo e até quinta que vem. Até quinta-feira da semana que vem.